Ipojucan foi um dos maiores nomes do futebol brasileiro. Talvez você não lembre dele, mas você lembra de uma música. Cadê você? Cadê você? Você passou. O que era doce, o que não era, se acabou. Maravilhoso, Moacir Franco. O maior sucesso da carreira do espetacular Moacir Franco. Mas o autor da música era Alberto Luiz, cujo pai era vascaíno doente e cujo ídolo era Ipojucan. Ipojucan, um alagoano que desde criança viveu no Rio de Janeiro e como criança na várzea, por ser grandão, maior que a maioria, jogava de goleiro, mas foi jogando realmente como atacante, como meio-campista, que ele se destacou já muito jovenzinho no Canto do Rio, um time da periferia do Rio de Janeiro. E depois Vasco da Gama. No Vasco é que ele mostrou toda a sua grandeza, todo o seu tamanho, toda a maneira como ele iria encantar várias gerações. Até hoje ele é o sexto maior artilheiro da história do Vasco e um dos meio-campistas com mais gols marcados, o terceiro a marcar mais gols pelo Vasco. Ipojucan encantou gerações. Ele fazia parte do Expresso da Vitória, o maior time que o Vasco já teve, e se destacava mesmo naquele timaço vascaíno, muito tempo dirigido por Flávio Costa. Ipojucan entrou no time titular entre 48 e 49, não deu tempo de ir para a Copa de 50, mas em 54 todo mundo acreditava que ele iria, mas acabou, por algum motivo que a gente não sabe exatamente, não indo. Antes, em 52, ele participou do primeiro título internacional da seleção brasileira, ganhando o Pan-Americano de 52, fazendo gol, dando passe. Ele era um destaque, ele era um jogador extraordinário. A torcida do Vasco o adorava, fazia gols, ele era, como eu falei, grandão, né? 1,90 m para a época, uma coisa fora de qualquer padrão. Então ele segurava os atacantes, os defensores adversários, girava, tocava a bola com facilidade, distribuía no meio campo. Imagina, 1,90 m, um grandalhão habilidoso. Esse era o Ipojucan. Olha que coisa sensacional, olha que jogador o futebol brasileiro tinha. Com o tempo ele foi ficando desgastado no Vasco, brigou com a direção do Vasco e acabou desistindo do clube do coração dele. Veio para São Paulo e veio jogar na Portuguesa. Você vai dizer, mas na Portuguesa? A Portuguesa naquela época era muito importante. A Portuguesa ganhou o Rio São Paulo de 55, 56 tinha Djalma Santos, tinha Júlio Botelho, tinha Pinga, jogadores de um nível muito alto, tanto que vários deles foram inclusive para a Copa do Mundo, seleção brasileira, uma série de situações. E nessa história que o Prêmio Auto Shopping conta para você, Ipojucan também se destaca na Portuguesa. Destaque muito grande mesmo. Até que chegou um momento que ele tinha que parar. Foi ficando mais velho e tal, encantando gerações, mas já não era mais chamado para seleções e falou, resolveu parar com o futebol. Quando ele parou, aí percebeu que não tinha guardado dinheiro suficiente para a vida dele, como tantos jogadores, né? Quando o Alberto Luiz fez essa música do atleta que sente saudade do passado, que vive sérias dificuldades, o nome do Ipojucan foi lembrado exatamente porque ele já fazia algumas coisas para sobreviver. Um jogador desse tamanho, imagine só, tendo que fazer algumas coisas. Inclusive, depois eu vou contar uma história para vocês sobre uma experiência pessoal que eu tive com o Ipojucan. Mas ele seguiu a vida, uma coisa aqui, outra coisa ali, até que veio um problema sério no rim e ele, com 52 anos, deixando uma mensagem enorme, mas caindo no esquecimento. A música que foi feita para ele acabou ficando para uma Mané Garrincha, até por uma estratégia de marketing e tal. O Alberto Luiz, que foi o autor da música, também, quando parou, né, de trabalhar mais diretamente com a música, foi trabalhar com o Silvio Santos. Durante muitos anos ele foi produtor do Silvio Santos e até o próprio, curiosamente, o próprio Alberto Luiz também é exemplo do Ipojucan, que com problema renal, uma doença crônica. O Alberto Luiz teve problema de pulmão. Ele sobreviveu porque tinha recurso, porque foi atrás de tratamento e era também um outro momento da medicina. Mas o Ipojucan ficou esquecido, ficou lá no cantinho dele e eu conheci o Ipojucan, sabe quando? Quando eu comecei a trabalhar, mais ou menos no começo dos anos 70, por aí, eu trabalhava de office boy no Banco Noroeste, o banco que não existe mais. Até a profissão de office boy acho que não existe mais, né? Como a gente fazia na época. E o Ipojucan andava por lá, eu não sei exatamente o que ele fazia. Eu nem sabia direito quem era ele, mas ele dizia, sabe esse senhor aí? Ele é o Ipojucan. Estava fazendo um bico, ganhando uma coisa ali, outra lá cá, mas ele era digno, claro, estava fazendo o trabalho dele. Mas não durou muito a vida do Ipojucan depois daquele encontro que eu tive com ele pelos corredores dos
bons encontros que eu tive com ele nos corredores do Banco do Noroeste. Eu não era jornalista e ele já não era mais jogador, então era uma coisa meio aleatória, ele era muito mais velho que eu, e assim o nome do Ipojucã acabou caindo no esquecimento. Mas nós, do Prêmio Auto Shopping, não esquecemos dele. Ele merece muito ir para o panteão dos deuses da bola que o Prêmio Auto Shopping oferece para você. Bem-vindo, Ipojucã, um dos grandes, que infelizmente perdeu até a música que foi feita em homenagem a ele, perdeu tudo, deixou uma grande saudade para aqueles vascaínos mais tradicionais. Cadê você? Cadê você? Você passou, mas não aqui para nós. Muito bem-vindo ao panteão dos deuses da bola, grande Ipojucã.